Giro de Itália 2022, 13ª etapa. Após a 12ª etapa, que eu disse que eu considerei, ou eu considero até então, a etapa mais importante. Eu expliquei um pouco por quê. Quem tiver curiosidade, é o vídeo anterior a esse, 12ª etapa. Se não tiraram do ar, é claro. 13ª etapa tem alguns elementos particulares. Primeiro, que talvez tenha sido a última oportunidade real para os sprintistas. Isso faz com que as equipes que trouxeram os principais sprintistas, com que elas tivessem todo o interesse e a urgência de entregar resultado, principalmente aquelas que não entregaram resultado, né? E é claro que isso colocaria uma pressão no pelotão, porque era uma etapa que sugere que uma fuga poderia acontecer e que a fuga talvez fosse difícil de ser controlada. Isso quer dizer que as equipes dos sprintistas teriam que estar prontas para controlar a fuga, consequentemente o ritmo forte, e isso faz com que as equipes dos caras da classificação geral, por exemplo, com que elas também estivessem prontas para proteger os interesses da classificação geral. E isso quer dizer que todo mundo começa a ficar no prego, todo mundo começa a ficar cansado. Principalmente quando você começa a perceber que o seu objetivo começa a ficar distante. Enquanto o seu objetivo está próximo, você pode tocar, você tem energia para correr atrás. A hora que esse objetivo começa a ficar mais distante, começa a ficar mais difícil superar todos os desafios do dia a dia, né? Tem os desafios que a gente vê, que é a intensidade, a velocidade, as subidas, e tem vários desafios que a gente não vê. As dores, as assaduras, o desconforto gástrico, a dificuldade de fazer uma boa alimentação, porque você começa a ficar intolerante a tudo que você come, a tudo que você bebe, daí você não consegue comer direito, não consegue beber direito. Isso quer dizer que você não consegue dormir direito, e tudo isso faz com que você não consiga recuperar. Não existe forma para recuperar, mas e tudo isso faz com que você, no próximo dia, talvez não tenha feito tudo aquilo que seria o ideal para se sentir menos cansado. Eu acho que num estágio como agora, não dá para dizer recuperado, dá para dizer apenas menos destruído. Pronto, fiz minha introdução. Para quem gosta do resumo, ok? Desculpa, eu estou esquecendo do resumo. Não houve alteração na classificação geral. Eu vou queimar uma informação importante, mas teve o abandono do Romain Bardet, o que é uma pena para a classificação geral. Abandono do Romain Bardet, com exceção do Romain Bardet, que tiraram como peça da classificação geral. A classificação geral não mudou. Em relação à vitória da etapa, era uma vitória para os sprintistas, e o Arnaud Démare deu um show. Ele entregou o que tinha que entregar após um trabalho incrível da Groupama. Um trabalho incrível, mas foi no fio do cabelo que os caras conseguiram neutralizar a fuga. E é isso. Vitória do Arnaud Démare. Classificação geral não mudou, com exceção do Bardet, que perdeu tempo. Quem gosta do resumo, é isso. Boa sexta-feira para vocês. Para quem gosta de conversar um pouco sobre a etapa, são 150 km, por incrível que pareça, para os padrões Giro de Itália até esse momento, uma etapa extremamente curta. O que isso quer dizer? Uma etapa muito intensa, porque é uma etapa curta para os padrões deles, né? E quando a gente pensa nos profissionais, uma forma de pensar em relação à intensidade é você considerar o tempo médio que eles fazem uma etapa baseada na velocidade média. Então, o tempo que eles fazem uma etapa de 150 km é infinitamente menor do que o tempo que nós fazemos 150 km. Né? Isso permite com que, quanto menor o tempo, maior a intensidade, porque mais tempo eles vão ter para recuperar e mais energia eles têm para fazer rápido. Né? Eles saem com uma outra cabeça. Para eles, 150 km é praticamente um tiro. É um critério. Né? A etapa de 200 km é uma etapa longa, daí as clássicas com 300 km, daí o cara fala assim, puta, hoje o dia vai ser longo. Enfim, como vocês podem perceber, tem uma subida importante, que é
para distribuir a pontuação da camisa azul. Após a subida, teve o primeiro sprint intermediário, o segundo sprint intermediário. Após a subida, desce na média, sprint intermediário antes ou durante o cucurutozinho de uma montanha, de uma subidinha, para dar uma apimentada. Sobe esse cucurutozinho, que é a última subidinha, desceu e daí vai meio que sobe e desce bem sutil até a linha de chegada. 150 km é isso. Eu não vou exagerar no uso das imagens. Essa é a largada. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguns pontos importantes. Fuga formada. Inicialmente a fuga tinham 5 atletas, e daí a gente começa a perceber a diferença da configuração das fugas. E especialmente nos primeiros dias, a gente viu muito a Androni Giocattoli, a Bardiani em alguns raros momentos. Eu acho que a Bardiani não está entregando aquilo que os organizadores gostariam, porque geralmente quando uma equipe é convidada, a organização convida uma determinada equipe, porque a organização quer que a equipe apareça, ela quer que a equipe dê uma bagunçada na estratégia do giro como um todo, porque essas equipes elas não têm nada o que perder. Elas têm muito o que ganhar e elas não têm nada o que perder. Então, eu acho que a Bardiani, para quem recebeu o convite de usar pulseirinha VIP na festa, não fez nada, a Bardiani está devendo. E em compensação a Androni Giocattoli, os caras estão lá, colocaram os caras para trabalhar todo dia. Com certeza ano que vem tem fitinha. A Bardiani, ano que vem, convida a gente. Os caras, não. Muito mole. Mas tinham esses 5 ciclistas, a Citroën Education First, Eolo, tinha da Jumbo-Visma, mas foi o atleta que sobrou da Jumbo-Visma. E quem que era o outro? Deixa eu ver se aparece. E da Androni Giocattoli. Vendo? Os caras da Androni Giocattoli estavam lá, firme e forte. Essa imagem é super importante. Quais as equipes que estiveram presentes na cabeça do pelotão de forma insistente? Groupama, Arnaud Démare. Quick-Step, Cavendish. Israel, Giacomo Nizzolo. UAE, Fernando Gaviria. Essas 4 equipes, especialmente a Groupama. Isso quer dizer que provavelmente o Arnaud Démare falou assim: tô inteiro, tô pronto, eu vou vencer essa etapa. Façam o que vocês tiverem que fazer para neutralizar qualquer fuga, porque eu estou pronto. A Quick-Step um pouco mais estratégica, mesmo porque a Quick-Step ela tende a ela é uma equipe que ela preza muito mais pelos 10 km do que para controlar o pelotão ao longo da etapa. A gente percebe a Quick-Step controlando o pelotão ao longo da etapa quando ela possui ciclistas como, por exemplo, o Tim de Klerk, que provavelmente vai estar no Tour de France. O Tim de Klerk, ele é um cara que não é o cara dos últimos 10 km, mas ele é um cara dos primeiros 150 km. O cara vai pra frente, ele é gigantesco, ele coloca um passo no pelotão e ele é uma moto, né? Nesse momento não tem nenhum ciclista da Quick-Step, eu não estou afirmando, estou sugerindo, eu não acompanho de tão perto assim, de ficar decorando o nome de todos os caras, mas nesse momento eu não acho que a Quick-Step tem o cara dos 100 km controlando o pelotão. Eu acho que tem uma configuração dos 10 km finais. Então a Groupama, a UAE fica jogando entre Fernando Gaviria e o João Almeida, e a Israel pro Giacomo Nizzolo, meio que colocou um cara ali só para fazer a presença e etc. Qual que era a diferença? Como vocês podem perceber, 122 km, 1 minuto. Só que essa fuga, a diferença, ela foi ficando bem... esse daqui é o momento que eu preciso mostrar. A fuga começou a ficar bem perigosa, especialmente nos 40 km finais. Aqui a Alpecin Fênix, e esse foi o momento do abandono do Romain Bardet. Olha o gesto corporal dele. Não é que ele tá morto, o cara tá em outro planeta. Eu não sei se vocês conseguem, me digam se eu estou sugestionado que ele tava muito mal ou se ele está mal. Sabe, cara, mal, ressaca, mal. Olha isso.
Olha o estado. Olha. Ele não consegue ficar em pé. Essa é a diferença do ciclismo e de outros esportes. Eu acho que eu comentei isso em alguma etapa desse Giro de Itália. Os outros esportes, os caras sempre falam que estão mal e eles estão bem. No ciclismo, os ciclistas sempre demonstram que estão bem e, na verdade, eles, não sempre, mas quando ele está mal, ele demonstra que está bem, especialmente quando é o cara da classificação geral, porque ele não quer que usem essa fraqueza contra ele, né? Porque como numa grande volta você tem 3 semanas, talvez 2 dias de indisposição, mal, talvez isso possa se reverter ao longo da grande volta e ele reencontre o ritmo de novo. Então ele faz o possível para não mostrar o quanto mal ele está. Romain Bardet, até então, eu comentei na etapa de ontem que eu tinha alguma expectativa que seria muito legal vê-lo fazendo alguma coisa incrível, porque ele se mostrava aparentemente confortável, estava completamente errado, provavelmente ele já vinha carregando alguma coisa nos últimos 2, 3 dias. Então, uma pena perder o Bardet. Deixa eu andar aqui para frente para mostrar um pouco quando que a fuga começou a ficar perigosa. O ritmo de perseguição do pelotão era incrível. Como na fuga só tinham 4 ciclistas, não dava a impressão que eles estavam tão rápidos. Mas, quando ia para o pelotão, que você tem mais ciclistas para comparar o gesto corporal, você começa a perceber e fala assim, os caras estão andando muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho da imagem. Os caras na missão. Eu não vou usar muito, senão vão tirar do ar, eu não quero que tirem do ar. Mas, por exemplo, nesse momento, eles estavam 70 km a 5 minutos e 50. Qual que é a regra média que o pelotão usa? Eles conseguem tirar 1 minuto a cada 10 quilômetros. Principalmente dentro dos 40 quilômetros finais, se a fuga tiver mais de 4 minutos, começa a ficar uma situação relativamente delicada, especialmente se a fuga estiver trabalhando bem. Se a fuga for gerar atrito, a preocupação diminui. Se a fuga está trabalhando bem, aí começa a ficar algo complexo de se administrar. Que foi mais ou menos o que aconteceu hoje, o que fez com que a etapa ficasse bem interessante. Como vocês podem perceber, o pelotão completamente alongado, isso quer dizer que os caras estão andando forte. Então, com 70 km, 5 minutos de diferença, essa é a fuga com os quatro ciclistas. Eu tinha falado que o da Jumbo-Visma tinha sobrado, na verdade o da Jumbo-Visma ele sobrou mais pra frente. Não, deixa eu voltar um pouco antes aqui. Senão vai aqui. Aqui, ó, 26 quilômetros, 2 minutos e 54. Foi o momento onde o pelotão ele começou a ter que acelerar tanto para ter certeza que, ou para tentar anular a fuga, que houve quebra no pelotão principal. Para vocês terem ideia, quantos caras da fuga estavam rápidos. É lógico que eles cresceram a diferença no momento não de pânico do pelotão, só que quando o pelotão, não é quando o pelotão se deu conta, o pelotão se dá conta o tempo inteiro, porque no tempo inteiro os diretores esportivos ficam falando. É que realmente a fuga trabalhou super bem e o pelotão ali talvez tenha poupado demais ao longo dos 100 e poucos quilômetros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa fuga com os 4 ciclistas. Deixa eu ir aqui pro... Aqui, ó. 1,8 quilômetros, 18 segundos. Quando que os caras foram pegos? Os caras foram pegos dentro dos... 900 metros, 8 segundos. Eles foram pegos... Tá vendo, ó? Aqui embaixo tem o pelotão. Ali na frente, na rua, do lado direito da rua, tem a fuga. Ó, olhando, os caras foram pegos no 900 metros, eu acho que foram pegos nos 600 metros finais, alguma coisa assim. Aqui foi o momento que eles foram pegos, o ciclista da Eolo foi o que fez a aceleração. Olha a Groupama, olha o comprometimento da Groupama, 600, 700 metros, a Groupama ainda tinha 2 ciclistas. Cadê a Quick-Step com aquele trem de embalada que a gente está acostumados?
Eu acho a Quick-Step ela tem um comprometimento muito grande, especialmente quando o Cavendish, pelo que o Cavendish tem entregado recentemente. Então, se o trem de embalada da Quick-Step não estava lá pronto, não é simplesmente porque eles não se encontraram. Talvez já seja resquício de que, assim, depois da intensidade que eles tiverem que colocar nos 70 km finais, os caras não têm perna. Por incrível que pareça, porque tinha a Groupama, Arnaud Démare, UAE, Israel Pro, mudaram o nome, Israel Protec Team, alguma coisa assim. E cadê o Cavendish? Cadê? Sumiu, tá lá no fundão, mas o cara é safo. Pelotão neutralizou. A aceleração, a Groupama com 2 embaladores, o que é um luxo. Aqui é muito bacana, é uma pena não usar a imagem. Conforme os embaladores vão saindo, tá vendo que tem um cara da UAE olhando pro lado? É o cara da UAE berrando pro Fernando Gaviria, vai lá, vai lá. E no momento que o Cavendish tem que fazer, o Cavendish vai passar por fora. Olha lá, o Cavendish é esse cara mais da direita, ele passa por fora do embalador do Fernando Gaviria, dá a volta e vem por trás do Arnaud Démare. Olha lá, foi para trás do Arnaud Démare, daí sai o embalador do Arnaud Démare. Pronto, daí o Arnaud Démare, daí pra frente, pau, negou. Ninguém segura, o cara tá... Eu não vou mostrar, vou mostrar aí, vamos arriscar. Arnaud Démare. As equipes que mais fizeram força, né? Groupama pro Arnaud Démare, Quick-Step pro Cavendish. A única que não apareceu foi a Bahrein Victorious e o Bauhaus, que é da Bahrein Victorious, estava ali. Acho que ele ficou em segundo, Cavendish em terceiro, Fernando Gaviria em quarto e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a classificação. Essa é a classificação: Arnaud Démare, Bauhaus, Cavendish, Fernando Gaviria, Alberto Dainese, que ganhou a etapa anterior, a italiano, o Consoni, Bond, Nizzolo, Vendrame e Bayer. O que aconteceu com a classificação geral? Com a saída do Romain Bardet, o João Pedro Lopes está gostando da camisa rosa, tá virando tatuagem já. Carapaz, João Almeida, Hindley, o Bardet era o quarto na classificação geral, então o Hindley subiu. Martin, eu estava escutando na transmissão que o Martin, ele é filósofo, de verdade, não estou de sacanagem, e já escreveu um livro. Miquel Chiliquento, Landa, Domênico Pozzovivo, perna curta, perna torta, Emanuel Buchmann, pelo Bilbao. Fala sério, meu. Quem está em 10º na classificação geral? Me explica se tem palavras para expressar o que o vovô Valverde consegue fazer com 42 anos. E não é que ele está 10º na classificação geral com 10 minutos de diferença. Entendeu? Ele está 1 minuto e 23. Ele está lá quietinho no meio do pelotão e vai, e vai, e vai. Impressionante, vovô Valverde. Impressionante. Acho que é isso. Acabou? Alguma coisa para falar? Algum comentário? Alguma sugestão? Sintam-se à vontade, descarreguem os comentários. Vocês estão muito quietinhos ultimamente. E é isso. Abraço, tchau. Boa sexta-feira para vocês.